Oi, eu tô aqui para apresentar o nosso trabalho. Meu nome é Michele e eu vou apresentar no comecinho do nosso trabalho, depois eu volto mais lá pro final. A temática do nosso trabalho, né, o tema geral da disciplina é a literatura em cena e o título do nosso trabalho é literatura em língua inglesa. Nosso trabalho, né, ele foi construído em cima de duas metodologias, que são a bibliográfica e a descritiva. A gente tinha como objetivo principal compreender como é que vem sendo esse ensino de literatura de língua inglesa no ensino básico, né? A gente fez o nosso levantamento com um questionário com 25 pessoas, né? Entre essas pessoas, estudantes e ex-estudantes, e a gente conseguiu concluir a importância do professor, né? Nesse papel da construção de hábitos de leitura. Porque o professor, né, ele é o principal mediador entre o ensino, entre o conteúdo e o aluno, e para desenvolver todos os aspectos educacionais, inclusive os hábitos de leitura. As nossas palavras-chave são a literatura, língua inglesa, ensino e aprendizagem. Olá, boa noite, me chamo Adriane Cardoso da Silva, sou acadêmica do curso de Letras Língua Inglesa, né? Estou aqui para apresentar a parte da introdução do nosso paper, certo? Então, um ponto que a gente foca na introdução é o seguinte: como a literatura vem sendo apresentada e desenvolvida pelos estudantes da língua inglesa como segunda língua, né? A literatura envolve aí vários tipos de textos, né? Um drama, uma poesia, podemos também hoje em dia, né, envolver aí na literatura os textos noticiários, os textos de culturas de outros países, de outros povos, enfim, diversos temas a gente pode sim encontrar na literatura, não é mesmo? Mas é o seguinte, o nosso objetivo nesse paper é o seguinte, de compreender como vem sendo as inserções de textos literários no ensino da língua inglesa no cenário educacional atual na rede pública de ensino básico do Brasil. Para que essas inserções da literatura sejam feitas da melhor forma possível, é necessário a pessoa ter feito ou praticado antes a leitura em si, né? Como é que a gente vai ter conhecimento do que está ali no texto sem ter a prática da leitura, sem ter o domínio da leitura, né? Então, como é que vem sendo isso? Como é que isso vem sendo administrado nas nossas vidas? Será que desde pequenininho a gente vem praticando, colocando em prática isso? Será que os pais vêm em casa, vêm de alguma forma incentivando os seus filhos a praticar a leitura? Será que eles estão deixando, hoje em dia, eles vêm permitindo que a tecnologia tome mais conta do tempo livre deles do que um livro, não é mesmo? Então, sem essa prática de leitura, não tem como haver essa inserção no mundo da literatura, né? E a literatura é de extrema importância no estudo de qualquer língua, não apenas da língua inglesa, porque com ela a gente pode sim praticar a nossa interpretação de um texto em outro idioma, a nossa escrita em outro idioma, a nossa leitura, né, e compreensão, não é mesmo? Então, esperamos que durante o nosso trabalho essa ideia aí possa ser desenvolvida, né, da melhor forma possível. Good morning, my dear friend. É o livro que expressa o conteúdo humano, individual e social. A leitura é responsável por tornar o indivíduo capaz de entender melhor sua realidade e o seu papel. Através dos textos, mais dos literários, que conseguimos acessar e rever informações, possibilitando vínculos com indivíduos de outros tempos e de outras culturas. Ler consiste em ver as coisas de maneira diferentes, assuntos até então que não conhecíamos. Literatura e leitura são, na verdade, ferramentas sociais e individuais. Porém,
além do alto índice de analfabetismo no Brasil, ainda entre os alfabetizados, pouquíssimos têm o hábito de leitura diária. De acordo com o BNCC, que é um documento de caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que os alunos desenvolvem ao longo das etapas e modalidades de educação básica. Na compreensão, a língua inglesa tem o papel de construir, juntamente com outras áreas de conhecimento, estudantes ativos, histórica e culturalmente. O eixo leitura aborda práticas de linguagens decorrentes da interação do leitor com o texto escrito, especialmente sob o foco da construção de significados com base na construção e interpretação dos gêneros escritos em língua inglesa, que circulam em vários campos e esferas da sociedade. Assim como os autores anteriormente citados, considera a leitura como fatos importantes no desenvolvimento pessoal de cada indivíduo. Oi, meu nome é Michele. Eu vou apresentar para vocês a nossa parte metodológica do nosso trabalho. O nosso trabalho teve duas principais metodologias, que foram a bibliográfica e a descritiva. A bibliográfica é aquela em que a gente faz um levantamento de dados, né, de outros autores a respeito da temática do nosso trabalho. E a descritiva é aquela em que a gente analisa um determinado grupo, né, com base em algo que a gente colheu desse grupo. No nosso caso, a gente utilizou um questionário. Esse questionário ele tinha 10 perguntas fechadas e uma pergunta aberta. Ele foi realizado com 25 pessoas. Quem são essas pessoas? Desses 25, alguns são alunos da rede pública de ensino do estado, aqui do Rio Grande do Sul, e outros são ex-alunos da mesma rede. A gente definiu esse grupo, né, e chegou nessas pessoas, pois eu tinha acesso muito fácil a uma escola, que é a escola que eu fiz o meu estágio. Então, eu conversei com os professores, consegui aplicar com o número de alunos, divididos ali entre ensino médio e ensino fundamental, e pedi que esses alunos, né, levassem os questionários para os seus pais, para os seus irmãos, para quem fosse ex-aluno daquela mesma rede. Por que a gente pensou nisso? Porque para a gente comparar dados de ensino, eles teriam que ser da mesma escola, né, ou pelo menos da mesma rede, porque seria muito desigual se a gente comparasse, né, a realidade de ensino de um estudante daquela escola com a realidade de ensino de outro estudante. Porque as perguntas, como vocês vão ver nos resultados e nas discussões, elas eram bem específicas a respeito do ensino que o aluno teve. Então, a gente achou muito importante, né, que fosse da mesma rede, ou pelo menos próximo ali da realidade de ensino dos alunos atuais. Ali nos resultados e discussões, né, como a temática do nosso trabalho era a respeito dos hábitos de leitura, com ênfase na língua inglesa, a gente fez algumas questões ali para caracterizar esse grupo, como perguntando a idade, a situação educacional deles, enfim. Eu vou me ater mais aos resultados que levaram a uma conclusão do nosso trabalho. Uma das perguntas que a gente fez foi em relação aos hábitos de leitura, né? Desses 25 entrevistados, 17 disseram que possuem hábitos frequentes de leitura e 8 disseram que não possuem. 8 é um número bem grande, né, para não possuir hábito de leitura, e a gente sabe que muitos dos que dizem que possuem, às vezes não é o ideal, né. Na questão 4 ali, a gente também tentou identificar quais eram as motivações de leitura de cada grupo, né. Desses, 19 tem como motivação principal o gosto pessoal, né, então o gosto pessoal varia. Pode ser qualquer tipo de leitura, pode ter sido considerado por eles, né? 4 dizem que é pautado nas exigências de leitura da escola ou da faculdade, e 2 por pautas profissionais. Mais pra frente, né, a gente começou a dar uma ênfase maior para a questão da língua inglesa. Então, a gente perguntou, primeiro para a questão do ensino, né? A gente perguntou a opinião deles a respeito das leituras obrigatórias na escola. E 5 só consideraram que as leituras são atrativas, 20 acharam que não.
Então, essa pode ser uma das questões, né, que bloqueia os alunos em relação aos hábitos de leitura. Depois, a gente foi para a questão dos textos literários em língua inglesa. E o quadro foi bem parecido, assim. Só 6 afirmaram que já leram na escola, né, textos literários de língua inglesa e 19 que nunca leram. E, por último ali, a gente perguntou, antes da pergunta final, a gente perguntou sobre as construções de hábitos de leitura no ensino básico. Se eles consideraram que eles construíram hábitos de leitura em língua inglesa no ensino básico. E 20 disseram que não havia nenhum tipo de construção desses hábitos em sala de aula. Só 5 afirmaram que havia. Então, a gente vê um ensino bem defasado nesse sentido. Então, a gente teve a nossa pergunta aberta, que foi... A gente convidou os nossos entrevistados, né, a darem uma sugestão de como melhorar os hábitos de leitura no Brasil. Foram várias ideias, né? Falaram em atribuição de nota para leitura de acordo com a quantidade de livros que a criança lê, em a escola disponibilizar livros que fossem mais atrativos e não fossem só aqueles clássicos, em conscientizar os alunos a respeito da importância da leitura, né? Então, a gente teve várias sugestões ali, que é a ideia de cada um, né, sobre aquilo, mas a gente sabe que não é uma situação tão fácil, né? Não é uma bula de remédio ali que a gente segue e tem o resultado final, né? Tem muitas questões históricas, tem toda uma questão para a leitura no Brasil, para os hábitos de leitura não serem os ideais. Então, eu vou passar para o meu colega, para ele concluir o nosso trabalho a respeito sobre o que a gente conseguiu entender dessas discussões e desse levantamento que a gente fez. Obrigada. A partir da pesquisa realizada, concluímos que é importante que os hábitos de leitura sejam construídos de forma ampla e global, pois todas as outras habilidades e competências são dependentes da competência nas habilidades de leitura. Acreditamos que a melhor forma de fazer isso é abordar a leitura e a literatura de maneira prazerosa desde a infância, fazendo com que os alunos vejam a leitura e os textos literários como fonte de prazer, levando esses hábitos para a vida adulta e, por consequência, facilitando todo o processo que envolve o ensino básico. Por último, aqui nós temos as referências. Aguiar Vera Teixeira de Bordini, Maria da Glória, Literatura, A Formação do Leitor, Brasil, Ministério da Educação, Base Nacional Comum Curricular, Educação Conheça o Brasil, Gil Antônio Carlos, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, La Rosa Jorge, Pedagogia Profana, Danças, Piruetas e Mascaradas, Leite Lígia Chiapini Moraes, Invasão da Catedral, Literatura e Ensino em Debate. Obrigado.